do it. Mas essas duas letrinhas aí fizeram e algumas pessoas acham em casa. Tem algumas técnicas místicas para fazer isso. Hello everyone, I hope you were doing well. It's kind of cold today, isn't it? Yes, I'm cold. Yes. Okay, so I hope you were doing well. I'm good. Pessoal, a gente vai focar hoje, a aulinha de hoje vai ser sobre passado. A gente já viu passado em aulas anteriores, mas hoje a gente vai focar no passado do to be e no passado de verbos regulares, okay? So we're gonna focus on the past of to be and also the regular verbs, okay? Então, o passado do to be, né? Acredito que vocês lembram, né? Quem não lembra é was ou were, né? Eu tenho duas formas do to be no passado, que é was ou were, né? Então, quando é que eu vou usar o was ou quando é que eu vou usar o were? Vai depender da pessoa que eu estiver falando. Por exemplo, com I, eu uso was. I was tired. Right? Eu estava cansada. I was tired. Com she, com he e com it, eu também vou usar was. She was angry. Ela estava zangada. She was angry. He was confused. Ele estava confuso. E com it eu também vou usar was. O were eu vou usar com you, we, and they. You were here last night. Você estava aqui na noite passada. You were here last night. They were upset. Eles estavam chateados. They were upset. We were at home. Nós estávamos em casa. Então, com I, she, he, it, eu vou usar was. Com we, you and they, eu vou usar were, ok? E a negação desses verbos? Então, was fica was not ou wasn't, né? Eu sempre contraio quando for possível, é sempre mais utilizado usar a contração. Então, eu digo I wasn't, né? Ou she wasn't, he wasn't, it wasn't. E a negação do were, né? A pronúncia é bem assim, were, como se fosse U ou R, were, né? Não é where, é were, mais fechado. A negação do were, então, é weren't, ou a maneira por extenso fica were not, né? Mas também da mesma forma, sempre que possível utiliza a contração. Okay? A contração é sempre mais utilizada. Então, were, weren't, né? Ok. Então, da mesma forma, quando eu estiver usando o passado, se eu for fazer pergunta, né? Se for uma afirmação, segue a mesma regra do que o presente. Por exemplo, I was at home. Eu estava em casa. I was at home. Transformando isso em pergunta. Você estava em casa? Were you at home? Então, vejam que na pergunta eu inicio com to be. Were you at home? E aí vem o sujeito. E na resposta, quando for a afirmação, vem sujeito e então o verbo. Ok? I was at home. Were you at home? Ou ao contrário, vamos fazer a pergunta primeiro. Então, so were you at home? Você estava em casa? I was at home. Ok? Então, pergunta, to be na frente. Resposta, o to be inverte de lugar com o sujeito. Ok? E sempre dessa forma. Então, vamos ver alguns exemplos. Ok? So, let's see some examples. In the past, with the to be in the past.
So, I was at home. They were famous. Né? Eles eram famosos. They were famous, right? It was very cheap. Isso era muito barato, né? It was very cheap. Where were they? Onde eles estavam? Where were they? Okay. Was she an actress? Was she an actress? Ela era atriz? Was she an actress? You were right. You were right. Você estava certo. You were right. Okay? What was his name? Qual era o nome dele? What was his name? Ok? Então, eu também estou utilizando as WH questions, que são, lembram? Que nós temos 6, né? Why, what, where, when, how, and where. When, who, also, right? Então, a gente também utiliza, quando a gente utiliza as WH questions, essa WH question inicia a pergunta. Nesse caso, what was his name? Né? Qual era o nome dele? What was his name? She wasn't happy. Ela não estava feliz. She wasn't happy. Okay? So far, so good? Yes? Então, assim, agora vamos só ver, vamos colocar uns exercíciozinhos aqui para vocês me ajudarem a preencher com a forma do to be no passado, ok? So, he, space, an English writer. Então, que forma vai aí? He were or he was? Another one. She, born in LA. She were or she was? She was born in LA or she were born in LA? What do you think? Another one. They, famous. They were famous or they was famous? What do you think? Espaço. You here yesterday. You here yesterday. Então, was you here yesterday or were you here yesterday? Where, another one. Where, space, you. Where was you or where were you? What do you think? Right? Okay. So let's see the answers. Então vamos ver o que você se fecha com as respostas que vocês, né, pensaram. So he on the first one. So he was, right? Porque com he, she, it e I eu uso was. So he was an English writer. She was born in LA. She was born in LA. Ela nasceu em Los Angeles, né? She was born in LA. Acho que eu não falei a tradução da primeira. So, he was an English writer. Ele era um escritor. Ele era um escritor de inglês, né? Um escritor inglês. So, he was an English writer. Okay. They were famous. They were famous. Né? Eles eram famosos. They were famous. Were you here yesterday? Were you here yesterday? Where were you? Onde você estava? Where were you? E a anterior, você estava aqui ontem? Were you here yesterday? Okay? Yes. I hope you did well. Okay, on those exercises. So let's see something else. Então, assim, o que a gente viu agora, então, a gente focou um pouquinho mais no passado do to be, né? Com was e were, né? E negação wasn't or weren't, né? E quando eu faço pergunta, eu inicio com to be. Então, aquela mesma regra que a gente já conhece. Então, agora, a gente vai ver alguns outros verbos
que são... Teve uma aulinha anterior que a gente focou bastante nos irregular verbs, né? Nos verbos irregulares. Agora a gente vai falar um pouquinho mais dos verbos regulares, regular verbs, ok? Então, assim, tem 3 maneiras da gente pronunciar os verbos regulares no passado. Os verbos regulares são aqueles que a gente adiciona o ed no final. Eles não mudam a forma, né? Como os verbos irregulares que a gente tem que decorar porque a escrita é totalmente diferente, né? Não tem como, a maioria deles não tem como a gente tirar por base. Esse aqui eu, né, vou chutar e é isso. Não, eles mudam a forma. Então, são os irregulares. Hoje a gente vai focar nos regulares, que são quando a gente adiciona o ed, ok? E esse ed, eu tenho 3 maneiras de pronunciar, ok? Então, eu posso pronunciar com de, né? Eu posso pronunciar com o som de t, ok? De t. E posso pronunciar a terceira forma com id, né? Id, ok? So let's see some examples. Então, por exemplo, os verbos call, arrive and listen. Tá? Call, arrive and listen. Tá? No passado, então, eu vou adicionar o ed. Esses 3 verbos, eles vão ter um som de d no final. So, call is gonna be called, okay? Arrive is gonna be arrived. Listen is gonna be listened, ok? Com som de D. Agora, a gente vai ver com som de T, ok? So, there is look, né? Perdão, acho que eu não falei as traduções ali para vocês. Então, call, que é ligar, né? Called, no passado. Arrive, que é chegar, né? Arrived. E listen, né? Que é escutar, né? Que vai ficar listened, né? Esses 3, então, com som de D. Com o som de T, nós temos look, né? Ver, olhar, né? Look vai ficar looked, né? Relax, que é relaxar, relaxed, né? Um som de T. E stop, que é parar, stopped, ok? Agora 3 com som de id, né? Wanted, né? De querer, want, querer, né? Want, querer, text, escrever, digitar, né? E need, que é precisar. Então, want fica wanted. Text vai ficar texted. E o need, que vai ficar needed, ok? Yes? Exige uma certa prática, né, para conseguir a pronúncia. Então, não se frustrem, né? E é isso. Então, pratiquem, né? Esses verbos regulares. Façam exercícios, né? Estudem bastante, que é a melhor maneira de aprender. Ok? E agora, então, a gente vai ver... Eu separei duas expressões idiomáticas, né? Como bônus da nossa aulinha, que foi, just let me see here, ok, que foi duas expressões idiomáticas, então, para nossa aulinha de hoje, e a primeira é be under the weather, né? Be under the weather. Expressões idiomáticas são aquelas expressões que a gente não traduz palavra por palavra, né? A expressão quer dizer
tem um significado. Então, be under the weather, né? Essa expressão be under the weather é estar indisposto, né, com alguma coisa. For example, John is feeling a little under the weather today. John is feeling a little under the weather today. Então, o João hoje não está se sentindo indisposto hoje. So, John is feeling a little under the weather today, ok? Então, o João hoje está se sentindo indisposto. Então, essa é a nossa primeira expressão. E a segunda expressão idiomática que eu peguei foi get someone wrong. Get someone wrong, né? Quando você interpreta alguém de maneira equivocada, né? So, for example, you've got me wrong. You've got me wrong. Você me entendeu errado. You've got me wrong. I didn't say that. Eu não falei isso. Você me entendeu errado. Eu não falei isso. You've got me wrong. I didn't say that. Ok? Então, essas foram as duas expressões idiomáticas, nosso bônus da nossa aulinha de hoje. Ok? I hope you enjoyed the class. And I'll see you next time. Ok? Bye bye.